Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Ouvintes dessa emissora, a nossa saudação fraterna e acolhedora a todos vocês. A partir de agora estaremos falando do Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas neste programa. A Caminho da Luz é um programa espírita redigido e apresentado pela Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Eu sou o Geraldo Leite e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Geraldo Rocha, Adalci Nunes, Cornélio Chambela, Luciane Cabral e Ítalo Pifano. É costume na doutrina espírita iniciarmos e encerrarmos nossas atividades sempre com uma prece. Façamos a nossa prece inicial. Deus, Pai Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe, porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez, como ensinastes aos discípulos, a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço, a confiar sem intolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria, e que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Que assim seja. Observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. Vamos agora refletir sobre os seguintes temas: sala de aula, necessidade da vida social, explorando o Evangelho, não só, variedades espíritas, o poder da mente, é bom saber, em nome do Evangelho, fragmentos doutrinários, interferências espirituais, terceira parte, Seara dos Médiuns, Irmãos Problemas. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje, damos início ao estudo do capítulo 7º da terceira parte de O Livro dos Espíritos sobre a Lei de Sociedade, com o tema Necessidade da Vida Social. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade.
não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Hélio Molo, em artigo no site benzen.ol.com.br, comenta: na natureza tudo se serve, tudo se encadeia, desde o ser mais simples até o mais evoluído. O Sol atende ao seu sistema, fornecendo luz e calor para promover uma reação que mantém os elementos vitais em circulação, sustentando a vida em todos os planetas. Os planetas em suas órbitas se posicionam de tal forma que um mantém o equilíbrio do outro, além do seu próprio, obtendo uma harmonia em todo o sistema. Podemos observar assim que a sociedade necessita de criaturas que cooperem umas com as outras para que o progresso geral se estabeleça. Dizem os espíritos que os maiores obstáculos ao progresso são o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho extremados quebram a harmonia entre os homens, pois são eles que entravam o progresso moral, provocando a discórdia, a malevolência, o ciúme, o sofrimento atroz, chegando a afastar do homem da vida social, levando-o à ruína. E contrário à lei da natureza, o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. O homem, inquestionavelmente, é um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade. O seu insulamento, a pretexto de servir a Deus, constitui uma violência à lei natural, caracterizando-se por uma fuga injustificável às responsabilidades do dia a dia. Graças à dinâmica da atualidade, diminuem as antigas incursões do isolacionismo, seja nas regiões desérticas para onde o homem fugia a buscar meditação, seja no silêncio das clausuras e monastérios, onde pensava perder-se em contemplação. O cristianismo possui o extraordinário objetivo de criar uma sociedade equilibrada, na qual todos os seus membros sejam solidários entre si. Negar o mundo do conceito evangélico não significa abandoná-lo, antes criar condições novas a fim de modificar-lhe as estruturas negativas e egoísticas, engendrando recursos que o transformem em reduto de esperança, de paz, perfeito símile do reino dos céus a que se reportava Jesus. A vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social em regime de fraternidade, na qual todos se ajudam e se socorrem, dirimindo dificuldades e consertando problemas. Viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando-o conforme suas imperfeições, sem constituir-lhe fiscal ou pretender corrigi-lo, antes acompanhando-o com bondade, inspirando-o ao despertamento e à mudança de conduta de moto próprio. A reforma pessoal de alguém inspira confiança, gera simpatia, modifica o meio e renova os cômpares, com quem cada um se afina. Isolar-se, portanto, a pretexto de servir ao bem, não passa de uma experiência na qual o egoísmo predomina, longe da luta que forja heróis e constrói os santos da abnegação e da caridade. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Allan Kardec comenta: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados.
E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, afirma: porque nenhum de nós vive para si. Explorando o Evangelho, a palavra de Emmanuel. Não só. A caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o Espírito Divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com o dever de assistência caridosa a si mesmo? Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Prezado ouvinte, queremos esclarecer a sua dúvida, responder aos seus questionamentos ou conhecer sua opinião sobre o nosso programa. Envie perguntas, elogios ou críticas e sugestões de temas a serem abordados. Anote aí o nosso e-mail, acaminhodaluzgv@gmail.com, ou acesse nossa página facebook.com/acaminhodaluzgv. Aguardamos o seu contato. A Caminho da Luz. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Devo partir, entregar pra Deus. Aconteceu enfim, desencarnar dos restos meus, morrer como vivi. Curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu. Acordar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Sim, é da lei, coisa de Deus. A reencarnação, posso voltar, recomeçar. Prova, expiação. Se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão, meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será esse o céu dos ateus? Vagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final. O que ficou
veste carnal, e nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. E nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, 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 brilha a vossa. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. O poder da mente. Desde os tempos mais remotos, mesmo quando ainda primitivos e ignorantes, dispomos de um dos maiores poderes concedidos ao homem pelo Criador. Trata-se da mente, expressão do espírito que encerra todo o potencial que, cedo ou tarde, desperta, de um modo ou de outro, neste ou naquele campo, até que atinja uma coletânea de conquistas que conduzirá o homem à sabedoria. Não foi sem razão que já na antiguidade um oráculo recomendava: conhece-te a ti mesmo. Que um filósofo grego insistia: conhece-te a ti mesmo. Que Santo Agostinho afirmava: o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Livro dos Espíritos, 919-A. E para nos conhecermos, para realizarmos essa façanha, para assumirmos esse risco, é necessária muita coragem e empenho. Coragem de abandonar nossos conceitos personalistas, nossos valores equivocados, nossos objetivos de vida deturpados, nossos desculpismos e justificativas esfarrapadas, e empenho para iniciar o processo de seleção em meio a tudo isso e mais outras tantas dificuldades, e não omitir, esconder ou mistificar nenhum dos pontos a serem descobertos, conhecidos e eliminados ou transformados. A filosofia oriental nos aponta métodos específicos no sentido de irmos ao encontro de nós mesmos, de mergulhar no mais profundo de nós mesmos, a fim de nos conhecermos em plenitude e descobrirmos, afastando os véus da ilusão, o que somos em essência. Mais recentemente, encontramos em nossa doutrina espírita inúmeras recomendações nesse sentido, particularmente nos vários livros da coleção de estudos psicológicos de Joana de Ângeles. A meditação ajuda o homem a crescer de dentro para fora, realizando-se em amplitude e abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência. O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. A maneira de lográ-lo é viajar para dentro de si mesmo, domando a mente irrequieta e induzi-la à reflexão, ao autodescobrimento. A mentora Joana ainda afirma: o homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. Aquilo que cultiva no campo íntimo ou que o propele com insistência a realizações
constitui a sua essência e legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente a fim de poder enfrentar os paradoxos existenciais. Leon Denis assegura: somos o que pensamos. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. E antes dele, Allan Kardec afirmava: o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento tornado força motriz. Podemos, portanto, deduzir que os elementos ativos da nossa mente e do nosso campo íntimo são pensamento e vontade. E que, uma vez acessando esse campo íntimo, mesmo que apenas parcialmente, podemos acionar esses elementos e criar condições para que a nossa mente se transforme e desenvolva o potencial nela em germe. Potencial esse que nada mais é do que o Cristo em nós, como declarou Paulo de Tarso. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Por tudo isso, pelo tanto que já recebemos de esclarecimentos e ensinamentos, embora ainda muito nos falte, hoje já podemos ter uma relativa compreensão do que seja o poder da mente. Inúmeras experiências já foram realizadas demonstrando esse poder, realizações espantosas de autossugestões, sugestionamentos, outros diversos, de telepatia e até de curas concretizadas apenas pela força do pensamento e da vontade. Um poder, no entanto, que como força depende da qualidade do pensamento e da vontade de quem a desenvolve e utiliza. Consequentemente, compreendemos também a necessidade absoluta de nos conhecermos, conhecer sem medo as nossas sombras, a fim de poder erradicá-las, iluminando nossa mente com a energia do alto amor e do halo amor, nas palavras da mentora Joana, quando se refere a amar ao próximo, halo, como a si mesmo, alto. Deepak Chopra, físico e filósofo espiritualista, alega que, longe de ser assustador, abraçar a sombra nos concede plenitude, permite que sejamos reais, reassumindo nosso poder, libertando nossa paixão e realizando nossos sonhos. E a verdade, no fundo, é que o que todos nós ansiamos é a libertação das cadeias, dos atavismos que nos aprisionam às sombras. É a realização do nosso sonho de felicidade. Não a felicidade passageira que as conquistas humanas e materiais nos oferecem, mas a felicidade íntima, plena de paz, serenidade e sabedoria. Para isso já sabemos que, como ontem, hoje, amanhã e sempre, o caminho será o conhece-te a ti mesmo. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Em nome do Evangelho. Para que todos sejam um. Jesus, João, capítulo 17, versículo 22. Reunindo-se aos discípulos, empreendeu Jesus a renovação do mundo. Congregando-se com cegos e paralíticos, restituiu-lhes a visão e o movimento. Misturando-se com a turba extenuada, multiplicou os pães para que lhe não faltasse alimento. Ombreando-se com os pobres e os simples, ensinou-lhes as bem-aventuranças celestes. Banqueteando-se com pecadores confessos, ensinou-lhes o retorno ao caminho de elevação.
partilhando a fraternidade do cenáculo, prepara companheiros na direção dos testemunhos de fé viva. Compelido a oferecer-se em espetáculo na cruz, junto à multidão, despede-se da massa, abençoando e amando, perdoando e servindo. Compreendendo a responsabilidade da grande Assembleia de Colaboradores do Espiritismo Brasileiro, formulamos votos ardentes para que orientem ao Evangelho quaisquer princípios de unificação em torno dos quais se entrelaçam esperanças. Cremos que a experiência científica e a discussão filosófica representam preparação e adubo no campo doutrinário, porque a semente viva do progresso real, com o aperfeiçoamento do homem interior, permanece nos alicerces divinos da nova revelação. Cultivar o espiritismo sem esforço espiritualizante é trocar notícias entre dois planos diferentes, sem significado substancial na redenção humana. Lidar com assuntos do céu, sem vasos adequados à recepção da essência celestial, é ameaçar a obra salvacionista. Aceitar a verdade sem o desejo de irradiá-la, através do propósito individual de serviço aos semelhantes, é vaguear sem rumo. O laboratório é respeitável, a academia é nobre, o templo é santo, a ciência convence, a filosofia estuda, a fé converte o homem ao bem infinito. Cérebro rico, sem diretrizes santificantes, pode conduzir à discórdia. Verbo primoroso, sem fundamentos de sublimação, não alivia, nem salva. Sentimento educado e iluminado, contudo, melhora sempre. Reunidos, assim, em grande conclave de fraternidade, que os irmãos do Brasil se compenetrem cada vez mais no espírito de serviço e renunciação, de solidariedade e bondade pura que Jesus nos legou. O mundo conturbado pede, efetivamente, ação transformadora. Conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção do todo, sem o burilamento das partes, unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro, em seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. Prezado ouvinte, queremos esclarecer a sua dúvida, responder aos seus questionamentos ou conhecer sua opinião sobre o nosso programa. Envie perguntas, elogios ou críticas e sugestões de temas a serem abordados. Anote aí o nosso e-mail, acaminhodaluzgv@gmail.com, ou acesse nossa página facebook.com/acaminhodaluzgv. Aguardamos o seu contato. A Caminho da Luz. Um leve perfume de flores, momento de oração e de asepsia, amparados por seus mentores, labor a sombra do amor de Maria, UTI a meia luz, dirigente com seus médiuns sintonizados, fraternidade com Jesus. Ambiente pronto, hospital preparado, esclarecedores deem paz em seus medianeiros, dispersivos, concentradores, longitudinais, e sob a
as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. E sob as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação. Vai libertar da dor, da teia da maldade muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade, a glória, para sempre que assim seja. Que assim seja. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação. Vai libertar da dor, da teia da maldade muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade, a glória, para sempre que assim seja. Que assim seja. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. Com que objetivo um espírito perturbador, infeliz, ele deseja influenciar uma pessoa? Se nós olharmos a questão número 100 do Livro dos Espíritos e observarmos as ordens de espíritos que ali estão, em especial a terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, nós vamos verificar quais as causas destas imperfeições. Desde aqueles espíritos que são apenas brincalhões, porque são superficiais, e que não desejam nos causar um mal maior, mas desejam se divertir
com as atrapalhações que impingem ao nosso dia a dia, até aqueles espíritos que são mais perversos e que, pelo nível de sofrimento que trazem, desejam fazer parceria nesse sofrimento. Ou seja, desejam impingir as pessoas que se deixam sensibilizar pelas suas ideias, que sintonizam com eles os mesmos sofrimentos que trazem. Eu sempre gosto de traçar um paralelo entre as nossas relações no dia a dia com as nossas relações espirituais. Isso é muito interessante, né? Porque elas são da mesma natureza e elas são apenas continuidade da forma como nos relacionamos com os homens. Assim como todos nós, na realidade, somos espíritos, né? Exatamente. Então... E esta questão de assimilarmos que somos espíritos, uma das implicações práticas é podermos entender que aqueles que perderam o corpo físico pelo processo da desencarnação, eles não se tornam diferentes do que nós somos. Eles apenas se desvestiram temporariamente de uma veste que nós também trazemos temporariamente. Então, quando nós estabelecemos relações de domínio com as criaturas que nos cercam, quando nós somos obsessivos com as pessoas que convivem conosco, quando queremos impor as nossas ideias e fazer com que as pessoas se comportem como nós achamos que deva ser. Quais as razões que motivam isso? Orgulho, egoísmo, vaidade, intolerância, ignorância. Então, estas razões que motivam as relações interpessoais na Terra e as transformam em relações obsessivas são as mesmas razões que fazem com que os espíritos desencarnados queiram estabelecer relações conosco desta mesma forma. Algumas pessoas perguntam assim, mas por que Deus e os anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, permitem essas influências malsãs? É uma pergunta interessante. Porque nós temos um tesouro que só é respeitado pelos espíritos superiores e por Deus, que é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Nós escolhemos se queremos ou não sofrer um determinado prejuízo. E mais uma vez, podemos fazer analogia com as nossas relações interpessoais. Nós reclamamos imensamente, só para exemplificar, da corrupção na política. Mas quantos de nós, muitas vezes, durante o dia, corrompemos e somos corrompidos? Se ultrapassarmos um sinal vermelho e o guarda nos parar logo depois, quantos argumentos que nós temos à mão, seja uma carteira de autoridade, seja o dinheiro na carteira, nós não vamos manejar para tentar escaparmos ilesos daquilo ali. Isso realmente é... Quantas vezes nós, se estivermos em uma fila e pudermos avançar alguns lugares na fila sem que ninguém perceba, nós não o faremos. Quantas vezes nós receberemos um troco equivocado em algum lugar e voltaremos para devolver? Mais simples, quantas vezes nós tomamos um livro emprestado e devolvemos? Então não são os espíritos que querem nos impor determinados prejuízos. Somos nós que nos abrimos a receber esses prejuízos, porque na verdade eles fazem parte ainda do entendimento que nós temos na nossa vida. Porque no momento em que nós não quisermos, isso não se fará. Eu posso até sofrer tentações, Jesus as teve. Agora, ceder às tentações é uma decisão minha. Acatar o que um espírito
está me dizendo é como eu receber alguém na minha sala de visitas. A minha porta, a porta da minha casa, isso no tempo que eu morava no interior. Hoje eu moro numa grande cidade, já não é bem assim. Mas vamos figurar isso. A porta da nossa casa dá para a rua. Eu não posso impedir que alguém passe e bata a porta. Agora, entre alguém bater a porta, eu abrir a porta e deixar que esse transeunte se instale na minha sala de visitas, vai uma distância enorme. Então, receber as sugestões de todos os tipos de espírito, eu vou receber. Porque nós vivemos em meio a uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo. Agora, acatar, sugerir e deixar que isso interfira na minha vida, passa pela minha deliberação. Passa pela minha escolha. Seara dos Médiuns. Amor, caridade e trabalho. Ouvintes do programa A Caminho da Luz, hoje nós teremos o tema Irmãos Problemas. São sempre muitos, contam-se às vezes por legiões, acham-se encarnados entre homens e caminham semeando revolta. Mostram-se desencarnados da esfera física e comunicam a peçonha do desespero. Facilmente identificareis, sinalizam a rebeldia, falam em dever e inclinam-se à violência, referem-se ao direito e transformam-se em vampiros. Criam dor para os outros, encarcerando-se na dor de si mesmos. São vulgarmente chamados espíritos maus, quando mais propriamente são espíritos infelizes. Zombam de tudo o que lhes escape ao domínio, supõem-se invencíveis na cidadela do seu orgulho, escarnecem dos mais altos valores da humanidade e acreditam ludibriar o próprio Deus. De certo que esses irmãos, enredados a profundo desequilíbrio, estarão entre nós, adestrando-nos as forças mais íntimas para que aprendamos a auxiliar. Não perguntes por que existem, de vez que emparelhamos com eles até ontem, quando padecíamos a ignorância maior, e nem exijas que os orientadores da espiritualidade lhes suprimam a condição inferior a golpes de mágica, porquanto somos todos irmãos com necessidade natural de assistência mútua. Cabe-nos, acima de tudo, a obrigação de secundar o trabalho daqueles que nos precederam e nos inspiram realmente o melhor. Para isso, não te digas inútil, se não prestássemos para as boas obras, porque razão nos daria Deus a flama da consciência e o sopro da vida. Contudo, não basta pregar, é preciso fazer. Os companheiros infelizes, além de serem irmãos problemas, são também nossos observadores de cada dia. Embora com sacrifício, atende a tua parte de esforço, saibamos sofrer e lutar pela vitória do bem com devotamento e serenidade, ainda mesmo perante aqueles que nos perseguem e caluniam, recordando sempre que, em todo serviço nobre, os ausentes não têm razão. E aqui ficamos para o próximo domingo, se Deus quiser. Doutrina de amor e luz,
Generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. Prezados ouvintes que nos acompanharam até aqui, o programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos vocês. Esperamos que os assuntos apresentados possam ter sido úteis e que venham a ajudar de alguma maneira. Todos os assuntos aqui apresentados são de responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Não fiquem em dúvida, procurem uma de nossas casas espíritas para esclarecimentos. Este programa estará de volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário. Obrigado a todos e até lá. Façamos a nossa prece final. Obrigada, Senhor, por me teres aceito nos seus campos verdejantes, onde as flores do trabalho se multiplicam a cada instante, nas mãos dos ceareiros de boa vontade. Obrigada, Senhor, pela luz dos nossos caminhos, na certeza de que os caminhos iluminados por Ti salvam e perdoam aqueles que vivem nas trevas. Obrigada, Senhor, pelo chamado amigo. Ajuda-me a não medir esforços e quando o cansaço de mim se aproximar, por ser ainda espírito imperfeito, ajuda-me a pensar menos em mim e mais em nossos irmãos. Obrigada, Senhor, pelo grande alimento que me sustenta as forças e me abre os braços na prece para receber a Ti através daqueles que, como eu, erraram muito e necessitam trabalhar. Ajuda-me, Senhor, a saber agradecer sempre. Obrigada por mais este trabalho que o Senhor nos concedeu. Que assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.